que estão fazendo? Retirando os ossos. Estão tentando livrar a igreja de uma memória. Memória que os assombra por mais de 40 anos. Quem era ele? Seu nome era Wycliffe. Dr. John Wycliffe. Conheceu ele, padre? Sim, filho. Conheci. O que fez para merecer isso? Contarei sobre ele. Ele foi um homem cuja vida deveria ser lembrada tanto quanto a adorada liberdade da nação inglesa. Meu primeiro encontro com ele foi como estudante em Oxford. Ele foi o melhor professor que eu já tive, o melhor pregador que eu já ouvi. Ele estimulava ambos, coração e mente. Nos achou como meninos e nos tornou homens. Era conhecido por toda a Europa como o sábio e filósofo mais brilhante dessa época. Mas nós que o conhecíamos, víamos que isso vinha de seu estudo das Escrituras que verdadeiramente ampliava suas energias. Sua pesquisa bíblica o convenceu que nossa amada igreja havia se afastado muito do Novo Testamento. O doutor não podia ficar em silêncio. Ele pediu mudanças drásticas. E aí foi que seus problemas começaram a surgir. O Santo Padre mandou um outro aviso. John Wycliffe tem que ser posto na linha, rapidamente e totalmente. Eminência, deixe-me assegurar que sou um entusiasta em realizar o pedido do Santo Padre. Nós não podemos falhar mais uma vez, Bispo Courtney. Eu tenho garantido à sua santidade que o senhor tem tudo sob controle. A corrente política tem mudado a nosso favor, Eminência. Wycliffe não foi silenciado porque houve a proteção de John of Gaunt. Agora temos ordens superiores. Além de que, as palavras escritas de Wycliffe é tudo o que precisamos. Verei que é isso que sua santidade precisa. Eu estou apreensivo. Meus irmãos, não devemos ver só o perigo. Tenho esperado por essa oportunidade. No inquérito de St. Paul, há um ano, eu não pude dizer uma única palavra em defesa própria. Meus defensores e meus acusadores arguíram sobre o protocolo. O tumulto dividiu o inquérito. Nada foi determinado porque nada foi discutido. Agora, finalmente, o bispo pediu este inquérito em Lambeth, onde, Deus sabe, devemos ficar livres dessa perturbação. Ainda acho que a perturbação lá de fora salvou sua vida. Se os bispos ouvirem o motivo, se me perguntarem sobre as Escrituras, se pudermos concordar que a glória da Igreja de Deus se encontra na devoção e fé e serviço, não no poder e riqueza, bem, Nicholas. Pense em todas as portas de inquéritos que podem ser abertas. Só espero que isso não feche a porta, a da sua cela. Tio, acho que não deveria ir. Minha sobrinha, sinto deixá-la sozinha. Estou preocupada. Eu temo não vê-lo outra vez. Tive um sonho horrível à noite. Sonhei que o senhor estava sozinho, numa ilha de pedras, no meio do oceano. Não tenha medo, minha filha. Não estamos nas mãos do senhor. Espero que ele tenha muito mais do que isso para fazermos. Mas os frades dizem que o senhor é um herege, que será preso. Como podem aborrecer uma boa mulher com falsos temores? Os frades estão irados comigo porque eu disse que eles não tinham direito de agirem como parasitas, adquirindo riquezas, sugando os pobres, sem ter o conhecimento suficiente para aprender a ler uma simples passagem da Bíblia. Não tema. Estarei logo de volta. Ainda assim, será perigoso. Prometa-me que terá cuidado.
Ó Senhor, Rei do céu e da terra, minha mente está cansada e não encontro descanso. Quantas vezes terei que ser tentado a me submeter e retratar meus escritos, ainda que apenas tenha me guiado pela autoridade da tua sagrada palavra. Encarando essa acusação, eu sou como um homem que anda à beira de um precipício à meia-noite. Mesmo assim, Pai, não posso negar a verdade de tuas escrituras. Eu agradeço a ti porque tu és todo sabedoria e graça. Senhor, dá-me sabedoria para defender tua palavra. Qualquer que seja a acusação que fizerem, dá-me a graça de resistir a eles. Em tuas mãos, ó Senhor, eu confio meu espírito. Seja para a vida ou para a morte, para a prisão ou liberdade, de acordo com tua vontade sagrada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Nicholas. Bom dia, doutor. Acha que manteremos o passo com esses estudantes? Essa, meu caro John, é minha dúvida. Eu frequentemente pondero antes de entrar nas classes. Ah, muito bom. Eu recebi a palavra de que precisamos parar nossa jornada para consultar John of Gaunt. Ele ajudou muito ao senhor. Ajudou, sim. Tem sido um dedicado defensor para mim, como também para Geoffrey Chaucer. Precisa dele agora mais do que nunca. Nós logo veremos. Agora, portanto, precisamos nos apressar. Deus o abençoe, Dr. Wycliffe. Cavalheiros? Bom dia, xerife. Está cumprindo o seu dever? É claro, senhor. Esse é um ladrão de estrada. Vem roubando viajantes por aqui já há algum tempo. Mas a corda do carrasco espera por ele. Esses cavalheiros são seus alunos, doutor? Sim, xerife. Olhem esse miserável, senhores. E lembrem do destino do homem que deixou a graça de Deus. Pode guardar os seus insultos, xerife, porque eu não deixei a graça de Deus. Meus pecados certamente serão perdoados como de qualquer um na Inglaterra. Cale-se, cachorro! Deveria o nobre doutor ouvir sua blasfêmia? Por favor, xerife. Por favor, deixe-o falar. Estou interessado em ouvir o que ele tem a dizer. Deus o abençoe, padre. Eu fui um soldado do rei e não merecia este péssimo tratamento. Então por que começou com esta vida desonrada de roubo? Sabe muito bem o que eu fiz, padre. Conhece a lei. São quase 25 anos desde que comecei a trabalhar e eles disseram que eu não poderia ganhar mais. Mas o preço da comida subia o tempo todo. Um homem não lucra mais em ter uma vida honesta. Meu filho, eu sei que acredita ter boa razão em se amargurar. Mas não há desculpa para a quebra das leis de Deus. Mas o que você quis dizer quanto estar certo do perdão dos seus pecados? Bom, eu fui ao padre e comprei uma indulgência. Paguei um bom dinheiro por isso. O padre prometeu para mim que eu teria graças acumuladas na Sagrada Igreja pelo meu arrependimento. Posso ser um ladrão, padre, mas sempre fui um bom cristão. Então fale-me disso, bom cristão. Jesus vendeu indulgências como as suas. Mas minha indulgência é boa, não é? Homem, o perdão de Deus não é para ser comprado por algumas moedas. Mas eu paguei um bom dinheiro. O padre prometeu que as indulgências eram boas. O que está dizendo? Que não tem valor? Acredite em mim, meu filho. O perdão e a graça de Deus lhe darão a verdadeira liberdade. Nenhuma indulgência pode fazer isso.
Pedirei ao xerife para lhe mandar ao vigário da igreja de Lutterworth. Ele ouvirá sua confissão e ajudará a encontrar o arrependimento verdadeiro. Nunca é tarde demais. O ladrão arrependido, que morreu perto de Cristo na cruz, teve a maior das garantias. Hoje, Cristo disse a ele: estarás comigo no paraíso. Esse ladrão não precisou de indulgências. Só precisou voltar-se para Cristo. Começo a acreditar no senhor, padre. Mestre Throckmorton, dê água para os cavalos. Meus senhores, se permitirem, meus senhores, dizem na vila que o senhor é o grande doutor da igreja. Se for assim, eu poderia ter a sua ajuda? Como posso lhe ajudar, senhor? Eu não quero seu dinheiro, doutor. Eu só quero a sua atenção. E como posso lhe ajudar? A minha esposa precisa de sua ajuda. Ela está muito aflita pelo nosso menino que perdemos ano passado. Eu tentei confortá-la, mas as minhas palavras foram inúteis como o vento. Mas não adiantou. Eu mesmo tento não ter afeto por crianças com menos de 6 anos, porque a maioria das crianças morre. A sua esposa falou com o padre da paróquia? Este é o problema. O bebê não foi batizado. Não foi batizado? Por minha culpa, doutor. Havia um pedido da igreja para o exército do Papa. Eu não tinha nenhuma doação. E o padre não batizaria sem uma doação? Não, padre. Oh, geração de víboras. E antes que eu pudesse ganhar dinheiro, o bebê foi levado pela febre. Muitos meses se passaram, mas a minha esposa passa o dia chorando. Pode ajudá-la, doutor? Que o Senhor lhe abençoe e lhe dê paz, minha filha. Agradeço o seu carinho, bom doutor. Mas meu coração está tão magoado que não pode ser confortado. Pôde ver o que eu lhe falei? Deus dará paz à sua mente e ao seu coração, se você lhe der permissão. O amor dele foi enviado especialmente para corações como o seu. Padre, eu lhe direi como o meu coração está ferido. Há alguns meses, um pregador veio à nossa vila e esse frade me disse que os espíritos das crianças não batizadas ficavam vagando como os vagalumes. Ele disse o quê? Sim, padre. E agora, quando eu vejo os vagalumes no crepúsculo, no verão, tenho medo de que seja o espírito do meu pobre menininho. Mulher, você sabe que Deus nos deu um livro para nos guiar na verdade. A Bíblia, padre? Sim, minha filha. Eu tenho passado minha vida no estudo dessas escrituras e eu posso lhe afirmar que não há nada no livro de Deus sobre histórias de vagalumes. Não, padre. Não. Você já ouviu falar do grande rei Davi? Sim, padre. Nas histórias em nossas festas. Sua história nos é contada nas escrituras. E o livro revela que um dia o grande rei Davi teve um dos seus bebezinhos doente e morto. E quando a criança morreu, Davi levantou-se e disse: minha criança não voltará para mim, mas um dia eu irei estar com ela.
E isso foi há muito tempo antes da instituição do batismo. Ah, doutor, fala de forma tão carinhosa. Mas como eu posso saber que um dia eu estarei com a minha criança? Mantenha seus olhos fixos em outro bebê, que nasceu há muitos anos em Belém, cuja morte feriu o coração de sua própria mãe, a Virgem Santa. Coloque em seu coração que Cristo morreu para comprar nossas almas através de seu sofrimento na amarga cruz. E lembre-se de que ele ressuscitou na Páscoa para nos chamar para a sua glória. Estou surpreso, doutor, com o conforto que deu às almas perturbadas que encontramos. O rosto deles mudou com a sua presença. Ah, mas observe, Sr. Purvey. Foi o compartilhar das escrituras que deu conforto, não foi? Bom, estamos a menos de 1 hora de John of Gaunt. Logo nós veremos que palavras de consolo ele tem para nós. Não olhe para mim desse jeito, John Wycliffe. Eu não posso lhe ajudar de novo. Fui a seu socorro em St. Paul, mas em Lambeth estará só. Por favor, acredite, não posso intervir de novo. Eu lhe causaria mais dano do que qualquer outra coisa. Foram apenas poucos meses desde a morte do meu amado pai, o rei Eduardo. Agora temos um garoto de 10 anos no trono. Nosso querido Ricardo não passa de um boneco nas mãos de homens ambiciosos. Homens que temem que eu possa usurpar o seu poder, caro Wycliffe. Esta não é a hora de ter John of Gaunt, Duque de Lancaster, do seu lado. Porém, ainda que não esteja presente para livrá-lo de problemas, eu lhe darei algumas instruções de como se livrar de Lambeth. Pelo amor de Deus, Wycliffe, você às vezes é tão ingênuo. Desta vez, você tem que conseguir a compreensão dos políticos da situação. Meu senhor, seu conselho é sempre bem-vindo, mas os políticos são do seu estudo, não do meu. O mesmo discurso de sempre. Eu lembro quando meu pai lhe mandou como encarregado da Conferência de Paz em Bruges. Seus argumentos eram muito bons, mas a sua aproximação era tão ruim, inflexível. Mesmo agora, você não compreende o golpe desses políticos. É como lutar. Escudeiro Newberry, defenda-se. Política é conflito, meu caro Wycliffe. Como um duelo ou uma batalha. Lutar com o inimigo político como se fosse um inimigo de guerra. Com táticas. Estratégia. Sabendo quando atacar. E quando defender. E quando golpear e ter uma nobre retirada. Peço clemência, senhor. Na batalha que poderia custar sua vida, escudeiro, eu sou um homem bom.
Saia daqui. Wycliffe, ouviu isso, meu amigo? Eu ouvi, meu senhor, mas não consigo ver como isso se aplica ao meu caso. Então, deixe-me ser mais específico. No Palácio de Lambeth, o seu inimigo mais perigoso não será Sudbury, mas o Bispo Courtney. Ele procura a sua ruína e não faz segredo disso. Não deixe a sua língua encher a aljava dele com setas, provocando sua própria destruição. Seja diplomático, seja moderado. Faça uma batalha tática, ataque quando puder e retire-se quando precisar. Meu senhor sabe que devo falar a verdade e persistir firme em minhas opiniões. É exatamente o que eu esperava que dissesse. Você e sua teimosia saxônica. Meu senhor preferiria que eu exercitasse o fingimento normando? Se ainda fosse o tempo dos vencedores. Lembro do desafio glorioso do meu irmão. O príncipe negro derrubou o rei da França. Quando eles decidiram toda a guerra num simples combate. Pense. As duas nações teriam que ficar separadas. Eu entendo. John, em assuntos eclesiásticos, você é o maior e melhor da Inglaterra. Tem ajudado a reconstruir a coroa, que é um digno privilégio de quem vem de Deus. Talvez agora, finalmente, vejamos o fim do domínio dos papas e abades. Esta nação inglesa será mais poderosa quando encontrar o desejo de se reerguer. Saxões ou normandos, nos ergueremos ou cairemos como ingleses. Mas o que eu quero dizer em meus escritos é que o domínio vem de Deus e só pode ser exercido e administrado a seu serviço. Confesso que algumas vezes assustei com interpretações que os políticos colocaram em minhas palavras. Mas eu tenho aprendido muito com a palavra de Deus. E sem nenhum erro. Eu conto sempre com as Escrituras. Você discutirá sem problemas em Lambeth como é do seu jeito controverso, Wycliffe. As circunstâncias irão governar minhas ações. Como golpeou seu jovem escudeiro há poucos minutos. Wycliffe, você é irritante. Eu te adoro por isso. Use suas escrituras e serão Davi a derrubar o Golias Courtney. Mas se você perder, ele conquistará toda Roma e sua ambição escravizará todos nós. Não tema, grande duque. Eu me coloco nas mãos do poderoso Deus. Ótimo, bom doutor. Mas em Lambeth, vai precisar saber que ele o entregou nas mãos de uma mulher. Meu senhor? Dr. Wycliffe, deve conhecer as queixas contra o senhor. Já ouviu os seus acusadores. Está satisfeito que seus ensinamentos estão sendo corretamente apresentados nesta corte? Apenas nego que eles sejam hereges. O senhor será questionado pelo Bispo Courtney, que tem estudado minuciosamente os méritos de suas teses. Bispo Courtney? Obrigado, Eminência. Dr. Wycliffe, nos alegramos que tenha se dignado a obedecer nossa convocação. E eu me alegro que tenha estudado minuciosamente minhas teses, Bispo Courtney. O senhor professa, doutor, que a autoridade do governo humano pode ser maior que o da Igreja de Deus? Eu tenho ensinado que toda autoridade vem igualmente de Deus e só pode ser exercida corretamente em obediência a Deus.
Poderia a igreja corruptível ou miserável abusar desse poder em favor das autoridades civis que têm a lei para corrigir esse abuso? E quem será o juiz disso? Esta mesma autoridade civil? De fato, Dr. Wycliffe, não é esta famosa teoria de autoridade uma mera justificativa para a coroa usurpar a propriedade da igreja? Não, meu senhor, não é. Mas quanto à propriedade, vendo o que se refere a ela, não vejo nada na palavra de Deus para a igreja possuir grandes riquezas materiais. Ah, isso seria o que o Dr. Wycliffe está com inveja. Que ele não tem recebido a parte que seu grande talento merece. 1/3 da terra da Inglaterra é possuída pela igreja, excelentíssimo senhor bispo. Tamanha posse não é objetivo da igreja. Cristo e seus apóstolos viveram na pobreza. Não devíamos imitar o exemplo deles? E como sugere que disponhamos os bens da igreja? Pelo credor e talvez pela nobreza inglesa? Estou certo de que o Duque de Lancaster e os seus fariam bom uso disso. Não, senhor bispo, mas eu tenho uma sugestão. Melhor do que pagar gordos salários para muitos estranhos da igreja, que o Papa nomeou para benefícios ingleses, a igreja poderia usar essa riqueza para alimentar as pessoas pobres e famintas de seu reino. Deixe-nos começar com isso. Sua própria boca lhe condena, Wycliffe. Primeiro buscou enfraquecer a autoridade da igreja, dos bispos e até mesmo do Papa. E agora nos instruiu como trazer nossa própria ruína. Deixou a todos sem dúvida de qual o veredito que essa corte deve dar. Uma última pergunta, Dr. Wycliffe. Que autoridade espiritual poderia restituir esta que tão efetivamente o senhor demoliu? O seu próprio cérebro febril? Não, Bispo Courtney. A única autoridade. A palavra de Deus. As Sagradas Escrituras. Deixem-me passar! Deixem-me passar! Eu tenho um documento importante para o arcebispo. Irmãos em Cristo, esta é uma carta da Rainha Mãe Joana de Kent, falando pelo seu filho, que até a sua maioridade irá subir ao trono deste reino. Sua Majestade declara que o Dr. John Wycliffe tem prestado um serviço valioso para a coroa, o qual ela pede à corte para reconhecer. Portanto, ela solicita que não haja tormento ao Dr. Wycliffe. E, finalmente, ela solicita que esta corte reprima a declaração final de qualquer juízo. Ela não tem direito. Não tem direito, Bispo Courtney? Não tem direito? A Rainha Mãe falou e todos nós ouvimos respeitosamente. Caros irmãos, vamos prosseguir. Vamos deixar para nós mesmos as considerações dos pontos lançados nas teses do Dr. Wycliffe e nos contemos de fazer qualquer julgamento deste homem. John of Gaunt, percebo a sua mão suja. A rainha mãe deve ter atendido ao seu pedido. Então,
Mais uma vez, o Wycliffe escapa de nossas mãos. Deveria estar satisfeito com a destruição dele, meu senhor. Satisfeito? Por Deus, eu espero que não. Você está enganado. Eu preferiria ter o Wycliffe conosco do que contra nós. Ele é brilhante. Sua vida é impecável. Sua devoção a Deus também. Qualidades perigosamente atraentes. Mas o homem está iludido. Ele é um herege e tem que ser silenciado. Se não for controlado, será um veneno para a cristandade. Dizem que seus seguidores crescem diariamente. Seu nome e influência se espalham como uma praga. Com certeza já ouviu falar dos vários padres itinerantes que ele tem mandado para o interior para pregar as escrituras. Sobre a zombaria com a pregação de nossos monges e seus seguidores, eu não os responsabilizo por isso. Às vezes, eu gostaria que fosse minha única voz que se levantasse em defesa da verdadeira igreja. O que vai ser feito quando a cabeça for tão frágil assim? Sudbury vai à direita ou à esquerda ao sabor do vento. É um covarde. Arcebispos não vivem para sempre, meu senhor. Isso mesmo, irmão Marco. Mas se ficarmos esperando pela morte dos homens, podemos esperar por muito tempo. Tem alguma coisa em mente, senhor? Ah, é claro. Certamente que sim. O pássaro voou depois de ser apanhado, mas a armadilha ainda está aqui para pegá-lo. Oxford é a chave. Se Oxford for purificada de Wycliffe e das heresias de Lillard, eles perderão a credibilidade. Sem o endosso do mundo acadêmico, a nobreza não achará mais atrativos. Ideias são tão poderosas quanto o homem que as possui. Além disso, se os camponeses tiverem mais problemas do que já têm, a nobreza será a primeira a gritar pela lei e pela ordem. E a quem pedirão ajuda? A igreja? Mas a Wycliffe foi permitido continuar em Oxford. O Papa Gregório morreu e o caos aconteceu. A igreja se dividiu com a eleição de 2 papas rivais. A Inglaterra e a maior parte da Europa ficaram com o Papa Urbano VI em Roma. A França e alguns aliados ficaram com o Papa Clemente VII em Avignon. Na confusão que se seguiu, John Wycliffe foi deixado livre para continuar seus escritos. Suas ideias cresceram mais e mais em coragem. Isso é muito estranho, eu não entendo. Beth! Ah, você está aí, filha. Que caçada tivemos hoje. Deveria ter visto. 2 javalis morreram logo de início. O segundo foi de Newberry. Mas que cara feia é esta? Estávamos discutindo esse novo livro saído do copista. Ele chegou aqui antes de ontem. Bem, se um livro vai tirar o lindo sorriso de minha filha, eu me arrependo, pois nunca deveria ter permitido que ela aprendesse a ler. Isso deve ser muito sério. Bom, pai, é de seu antigo capelão, John Wycliffe. E o que ele fez agora? É que o senhor não entendeu. Este livro é um ataque de Wycliffe à doutrina da Igreja da Transubstanciação. Contra a missa? Dessa vez, esse padre foi muito longe. Escudeiro Hebdon! Prepare os cavalos depressa! Vamos para Oxford! Você foi muito longe, John Wycliffe. Desta vez, você foi muito longe. Nobre Duque,
Eu já li o que escreveu sobre a Sagrada Eucaristia. Você ousou atacar a doutrina da transubstanciação, a doutrina central de toda a igreja. Sim, meu senhor, eu ataquei. É tudo o que tem a dizer, criatura desprezível. Fica aí parado com esse ar inocente e apenas diz: sim, meu senhor. Homem, um ataque à transubstanciação é um ataque à missa. Um ataque à missa é um ataque à fundação da Sagrada Igreja. Retrate-se de uma vez. Meu senhor, as Sagradas Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo é a fundação da igreja. Não faça trocadilhos. Está atacando o sacrifício de Jesus. Eu penso que não, meu senhor. Transubstanciação é uma doutrina moderna, desconhecida dos padres da igreja. Foram o Papa Inocêncio III e o Quarto Concílio que primeiramente a instituíram. Isto há menos de 200 anos. Não me importo quando isto foi instituído. Isto é uma crença. Crença aceita por toda a cristandade. Eu sei, meu caro Duque. Mas o fato de algo ser uma crença para a multidão não o faz necessariamente verdadeiro. Wycliffe! John, você sabe por que pergunto essas coisas a você? Sim, meu senhor, acho que eu sei. Nós nos conhecemos há muitos anos. Por muitos anos. Você prestou um serviço leal ao velho rei. Que Deus descanse sua alma. Creio que ele vive hoje. John, sabe bem o que está ocupando agora os corações do povo desta nação. Se não se retratar desta loucura, uma ferida irá se abrir com força nunca vista. Desde já há uma rebelião no ar. Meu sobrinho Ricardo está rodeado por tolos e bajuladores. Os senhores de Gloucester e Arundel estão pisando em terreno duvidoso. E são homens perigosos. Eu estou com medo do caos em que pode se perder a Inglaterra. Faz bem ter medo, meu senhor. Os pobres deste reino têm sofrido muito, há muito tempo. E você faria bem em temer se persistir nesse novo ensinamento. Eu não posso fazer mais. Sua teimosia o está colocando à mercê de Courtney. Só posso continuar o trabalho que já comecei. O homem pode atacar o corpo, não a alma. Não me verá comprando proteção de Courtney e vendendo a minha própria alma. Que Deus abençoe sua coragem, John. Meu senhor, tem sido meu privilégio servi-lo todos esses anos. E eu lhe agradeço por tudo que tem feito por mim. Se tiver que se afastar de mim agora, não tenha medo. Deus será minha proteção. Eu espero vê-lo outra vez. Que Deus nos guarde até ao seu reino. Adeus, John. Adeus, grande duque.
Isso é loucura, John. Sabe que é. O líder deles, John Ball, fugiu da prisão e só pode trazer problemas. Não temos nada para fazer aqui. Quantas vezes eu apelei em favor dos pobres desse país, Nicholas? Sou identificado com a causa deles. Como poderia não falar com os camponeses quando pedem para me ver? Estão à beira de uma insurreição. Se acreditarem que ajudou a abanar as chamas... Bom, deixe-nos finalmente saber o que eles têm a dizer. Dr. Wycliffe, o senhor veio. Sim, como você pediu. Mas por que este sigilo? Por todos os motivos, doutor. Corremos um grande perigo em falar com o senhor. E sabemos que está correndo um grande perigo também. Seus pobres pregadores vieram às nossas vilas e contaram as histórias da Bíblia. São nossos amigos. E achamos que o senhor é nosso amigo também. Achamos que está do nosso lado. Eu e meu amigo já nos declaramos do seu lado. Bom, responda-me isso, então. Quem está certo? Os pobres trabalhadores que não podem encher a barriga de seus filhos, não importa o quanto eles trabalhem? Ou os governantes que não os ajudam há quase 30 anos? Muito cuidado, John. Isso é um barril de pólvora. Você está inteiramente certo naquilo que diz. Está na hora das coisas mudarem. É hora de mudanças. É hora de destruir os tiranos. Doutor, somos 1000 vezes mais fortes. Todo homem que está entre nós conhece e honra seu nome. Se pudesse nos ajudar... O propósito de minha vida é ajudar todo o povo de Deus. Mas me diga, não é verdade que John Ball fugiu da prisão? Como sabe disso? Na verdade, ele fugiu mesmo. Então é ele que está incitando esta revolta? Ele pode ter incitado isso. Mas o barril vem se enchendo há muito tempo. Ele sabe o que fazer. Irmãos, escutem. Nosso Senhor Jesus viveu numa época de crueldade e injustiça muito pior do que a nossa. Ele veio para destruir a tirania, mas não com os métodos da tirania. Seu reino prevalecerá. Mas temos que trabalhar para isso do jeito dele, seguindo a palavra dele. Palavras, palavras. O tempo das palavras já passou. Agora é hora das armas falarem. Considere, eu lhe peço. Considere, eu lhe peço. Já tivemos o bastante de suas palavras agradáveis, que nos fez pensar que o fino cavalheiro de Oxford sujaria suas mãos com a nossa causa. Nem se importa. Isso também não é verdade. Não me importo. Você disse que eu não me importo. Quantas vezes eu falei pela causa de vocês? Apelei a favor de vocês por ajuda, para que corrigissem os erros. Tenho apelado para a igreja pedindo que olhem para as necessidades do pobre. E agora, minha igreja me censura. Eu sou ferido pelas autoridades civis. A corte real me destrói. E você diz que eu não me importo. Vocês têm que entender que... se o caminho da violência não é o de Cristo, não pode ser o meu. Nem deveria ser o caminho de nenhum cristão. É um homem bom, senhor. Não somos homens maus também. Seus pregadores têm nos mostrado o caminho de Cristo e queremos segui-lo. Mas isso não porá agasalho em nossas costas, nem pão em nossas bocas. Conversa religiosa não pode nos deter agora. Tem havido muita conversa com poucos resultados. Irmãos, esperem. Nosso Senhor não foi um nobre rico. Ele foi um homem comum, um carpinteiro, que deixou seu ofício para ser um servo dos outros. Lavou os pés de seus discípulos e, se vocês permitirem, Deus lavará o rancor de seus corações e os guiará em seu caminho. Nós veremos as coisas mudarem. Acreditem, nós veremos. Precisa entender, senhor. Isso já foi longe demais. Longe demais. Nós vamos lutar! O caos e a matança vieram para a Inglaterra com a eclosão da revolta dos camponeses.
milhares de pobres marcharam para Londres, esmagando toda a autoridade, exceto a do jovem rei Ricardo III. A nobreza juntou suas forças e eliminou a rebelião. Mas foi um tempo de desordem e protestos violentos contra todas as instituições que oprimiam o homem comum. A nobreza e muitos da igreja começaram a responsabilizar John Wycliffe pela revolta. Isso aconteceu pela carga de suas doutrinas que fizeram os camponeses pensar que eles eram importantes aos olhos de Deus e o seu poder dava direitos neste mundo também. Simon Sudbury, o arcebispo de Canterbury, foi decapitado pelo povo e, em consequência, o Papa Urbano designou Thomas Courtenay como o novo arcebispo de Canterbury. Com o supremo poder eclesiástico na Inglaterra em suas mãos, finalmente o arcebispo Courtenay não perdeu tempo em ir contra Wycliffe. Ao chanceler Rigg de Oxford, sem demora. Então, John Wycliffe, vamos ver quem é o mestre agora. Isso tinha que acontecer, John. Desde minha nomeação, tenho lutado por sua liberdade de ensinar o que você queria dentro dessas paredes. Doutrinas condenadas pela corte papal, ensinamentos proibidos pelo Conselho de Lambeth. Mas isso não poderia continuar. Ambos sabíamos disso. Courtenay nomeou um conselho de 12 para examinar a universidade. Minha autoridade está fora deste conselho. Eles têm emitido suas primeiras ordens. Veja você mesmo. Eu fui destituído de todos os privilégios acadêmicos. Eu não gostaria de me submeter. Deus sabe. Não tem escolha, chanceler. Enquanto a universidade estiver ligada à igreja, não tem escolha. Se resistir... Se eu resistir, o Papa Urbano irá fazer uma interdição na universidade. A universidade irá perder todos os seus privilégios. Assim como perdi os meus. Precisamente. Embora eu tema que não fique apenas nisso. Outras cabeças irão rolar. Eu estou certo. Talvez a minha. Eles não têm nenhum respeito por esse lugar como o maior centro de ensino do mundo cristão. Eles se preocupam apenas com a conformidade e obediência adequada. Então estou proibido de ensinar. E também me foi negado acesso às bibliotecas para os meus estudos. Isso é certamente o que o Conselho tem em vista. John, esse ato é simplesmente para lhe cortar de tudo o que você plantou. Como posso continuar meu trabalho? Céus, meu velho amigo. Eu não sei. Bom dia, caro doutor. Bacta, eu não vi você aí. Silicova. Eu mesmo. Sinto por termos perturbado a sua meditação. Não perturbaram. Sempre tenho tempo para os meus alunos. Vocês dois estão perto do final de seus estudos. Vão retornar ao seu país em breve? Sim, senhor. E nós temos algo para lhe dizer. Enquanto estivemos em Oxford, nós transcrevemos todo o seu trabalho. Cada um deles. Cada um? Cada um. Obras completas do Dr. John Wycliffe. Transcrevemos tudo. Seus livros voltarão conosco para a Boêmia. O que eu poderia dizer? Estou surpreso. Encantado.
Senhor. Boêmia é um país muito bonito. Em Praga, seu nome já é famoso. Não gostaria de vir conosco? As coisas estão muito ruins para o senhor aqui. Ouvimos que foi proibido de ensinar. Aqui está perigoso para o senhor. Em Praga, o senhor será honrado, como merece. Há um momento eu estava em grande desespero e agora estou cheio de alegria. Agradeço a Deus pelos 2 amigos tão bons. Seu convite me tenta. Eu sou um acadêmico e sempre vivi entre acadêmicos. E estou assustado com a condenação que veio sobre minha cabeça. Por favor, venha conosco. Achará a proteção que precisa para continuar seu trabalho. Não, eu penso que não. De qualquer maneira, sinto que ainda não está terminado. Acho que ainda há trabalho para fazer aqui na Inglaterra. Nós prometemos, doutor. Seja o que lhe acontecer aqui na Inglaterra, o senhor, seus ensinamentos viverão pelas imensas montanhas da Boêmia. Que maravilhoso é o caminho de Deus. Ele sempre encontra um meio de continuar o seu trabalho, meus queridos filhos em Cristo. Sabe, um dia irei ter com vocês na sua pátria. Sim, eu sei. Eu agradeço, Senhor. Sim, oh sim. Agora eu entendo. Lutterworth. Oh, Senhor, assim será. Isto será feito. Lutterworth. O que vai fazer em Lutterworth? Por que não? Eu não tenho passado esses 8 anos sendo reitor de Lutterworth. Por que eu não deveria resumir minhas obrigações pastorais? Já era tempo, considerando o número de sermões que tenho pregado contra o clero ausente. Sabe muito bem que nunca negligenciou seus deveres pastorais, mesmo que não fosse em Oxford. Noite passada, em minhas orações, eu vi muito claramente a mão da divina providência que me guiava de volta a Lutterworth. Como pastor? Sim. E o trabalho que devo fazer lá será o maior desafio que eu jamais terei em minha vida como acadêmico. Como acadêmico, senhor? O que quer dizer? Toda a minha carreira foi lentamente me levando a ver que nossa autoridade definitiva não vai ser achada em tradições ou em concílios, na igreja ou mesmo no Papa. Nossa autoridade é unicamente a palavra de Deus. Através dos séculos, essa autoridade tem sido corroída, usurpada. E agora nossa nação, todo o nosso povo, nossa civilização está faminta, necessitando da palavra de Deus. Como os homens podem viver sob a autoridade da palavra de Deus se eles não conhecem a palavra de Deus? O clero, muitos deles nem mesmo conhecem o latim. Eles conhecem menos ainda da palavra de Deus. Minha tarefa agora. Nossa tarefa. Nicholas, meu caro John, se vocês quiserem, poderemos usar este exílio para traduzir a Sagrada Escritura, toda ela para o inglês, nossa língua nativa. Então eles poderão ouvir e entender por todo o nosso povo. Então. Esta será uma tarefa gloriosa, doutor. A maioria de seus alunos irá querer ajudar. Não faltarão trabalhadores. Você imagina o grande impacto que isso será para a Cúria? Sem falar de seus oponentes em Canterbury. Você já é acusado de heresia. Traduzindo a Bíblia, será visto por alguns como nada mais que insurreição contra a Madre Igreja. Mas vejo isso como meu sagrado dever, como filho leal à Igreja de Cristo. Está tão claro para mim agora
Como perdemos isso? O Novo Testamento foi escrito em grego koinia, a língua do povo. A tradução de São Jerônimo para o latim foi na língua do povo. Os ingleses devem ser privados da palavra de Deus porque isto está escrito em língua estranha. Como podemos manter a igreja fiel sem a palavra de Deus como pão para as almas famintas? Meu sonho é ver o inextinguível fogo da palavra de Deus aceso nos corações e mentes de todo o povo. Todo o nosso povo. Bom dia, Dr. Wycliffe. Bom dia, Forrest. Forrest. Sim, doutor. Acho que não vou precisar mais disto aqui. Ah, sim. Obrigado. Deus esteja com o senhor. E com você, Forrest. Por meses nós trabalhamos em nossa tarefa. Dia após dia, com muita atenção nas Sagradas Escrituras, que se tornou para nós uma fonte de verdadeira revelação e constante compreensão dentro da verdade da lei de Deus. Nossos corações ficaram radiantes com a palavra de Deus. A pesquisa, tradução e transcrição dessa palavra tornou-se não uma tarefa, mas um ato supremo de adoração. O Dr. Wycliffe, dessa vez, ficou inteiramente mantido por uma energia surpreendente. Fazia ainda os deveres de sua paróquia e continuava a escrever e a falar em público contra a corrupção dentro da igreja, que tão profundamente o afligia. Apesar de tudo, ele conduzia e supervisionava pessoalmente os detalhes do trabalho de tradução. Ele rapidamente começou a perceber que a tradução da palavra para o inglês era apenas o primeiro passo. Agora, a palavra tinha que ser levada ao povo. Em seu segundo ano em Lutterworth, Wycliffe sofreu um golpe, o qual o deixou parcialmente paralisado. Mas ele não permitiria que sua aflição rompesse o seu trabalho. Irmãos em Cristo, eu me alegro em encontrar vocês nesta hora abençoada. E agradeço a Deus por Ele ter me poupado para ver este dia. Vocês sabem, todos vocês,
que primeiro comecei a enviar meu pequeno rebanho de pobres pregadores durante meus anos em Oxford. Eles foram corajosos. Mas depois do meu banimento, eu nunca pensei em dirigir uma nova comissão outra vez. E aqui estão vocês, meu bravo novo rebanho. Eu os abençoo. E quanto agradeço a Deus por vocês. Dentro desta lista, nós temos descoberto as heresias execráveis deste pernicioso teólogo, John Wycliffe. Quando separaremos o veneno da sua pena, o perigo subversivo da sua presença? Vejam por vocês mesmos quão baixo ele desceu. Este homem, possuidor de grande reputação, a joia de Oxford, famoso por toda a Europa pelo seu conhecimento das escrituras e dos padres. Olhem agora os seus ensinos depravados. Ele ataca a sólida fundação da igreja. Ele declara lícito que qualquer homem pregue a palavra de Deus. Contesta a necessidade da autorização da visão apostólica. Este Wycliffe fará o povo escutar pregações de qualquer homem comum que puder abrir uma cópia das Escrituras. Todo homem é chamado para ser um dispenseiro de Deus. Todo homem é responsável perante Deus pelo que ele faz com sua vida. Todo homem terá que se apresentar sozinho perante o julgamento final de Deus. Deus nos deu as Escrituras e devemos aprender como pensar e acreditar e viver. Meus bons irmãos, vamos fazer isso conhecido de que é certo todo homem examinar as Escrituras por ele mesmo, para ler em sua própria língua, para que possa aprender como servir a Deus. Não é suficiente deixar sua interpretação para a igreja. Ele foi condenado como herege, proibido de debater suas doutrinas perniciosas no púlpito. Oxford foi limpa de sua influência, mas não atingiu o centro da heresia. E então este instruído doutor ainda permanece como um espinho na carne da madre igreja. O que nós aprendemos é que ele e seus assistentes têm estado empenhados desde o momento em que foram a Luther Wars para traduzir as Sagradas Escrituras para a língua inglesa. Poderá a lei de Deus, que veio a nós na língua da erudição, ser tão humilhada, tão despida de majestade, tão debilitada de significado? E como poderá a língua vulgar do homem comum transmitir adequadamente esta sabedoria? Nós realmente ousamos dar a palavra de Deus em linguagem comum, nas mãos de pessoas comuns? Nós entendemos inteiramente o que estamos fazendo. Não será um abuso, um mau uso e interpretar mal as Escrituras. Meus irmãos, alguns abusarão. Mas manter as Escrituras como propriedade da hierarquia e do clero preveniu o abuso? Não realmente. Favoreceu os abusos. Nós daremos a palavra de Deus para os filhos de Deus e o Espírito dele os guiará. Será necessário tempo para crescer e entender. Mas eu temo que o julgamento caia sobre nós se não ousarmos quebrantar esta palavra. Não foi abençoada a declaração de Santo Agostinho que era necessário apenas aos ordenados por Deus entender as Sagradas Escrituras e que apenas eles deveriam comunicar esse conhecimento? E Deus tem confiado o tesouro de sua palavra para os que mantêm a sua Sagrada Igreja.
para que os homens ignorantes não as interpretassem mal para a sua própria condenação. Eu fui informado, Eminência, que a intenção de Wycliffe é de mandar outro grupo de pregadores esfarrapados para o campo. Desta vez, armados com cópias da nova tradução. Eles precisam ser impedidos. Isto será ordenado com o selo do rei Ricardo e com o certificado de um bispo que doravante todo pregador itinerante será apanhado e aprisionado. Meus amigos, o caminho será árduo. Fome, amargura, frio, falta de palavras. Ataques físicos esperam por vocês. Vocês serão perseguidos, aprisionados. Então, como Cristo, vocês darão a outra face. Se preciso for, várias vezes. Ame-o. Sirva-o sempre. Nisso estará a sua força. Além disso, esta é a ordem do sínodo, que a condenação de John Wycliffe seja posta adiante com toda rapidez. Ele será o último a ser entregue em suas mãos para o julgamento e condenação que merece. Wycliffe nunca apareceu ao terceiro inquérito. Ele sofreu outro golpe durante uma missa que o deixou paralisado. O inquérito, de qualquer forma, ocorreu em sua ausência, mas foi interrompido por um raro e violento terremoto. Os seguidores de Courtney e os seguidores de Wycliffe viram nisso a mão do juízo de Deus para com o outro. Mestre Purvey, estou feliz por estar comigo agora. Meu professor. Meu filho, nosso trabalho deve continuar. Continuará. Continuará. A hora deve vir com a graça de Deus. Todo homem e toda mulher neste reino terá a palavra de Deus na língua inglesa em seus corações. Após sua morte, seu trabalho e influência continuaram a se espalhar, não só aqui na Inglaterra, mas na Europa também, com John Huss de Praga. Uma grande perseguição se seguiu. Muitos de nós fomos a julgamento, ordenados a nos retratar. Alguns de nós fizeram isso.
Mas mais tarde voltaram atrás da retratação. Mas por que cavam a sepultura dele? Por que queimam seus ossos? Bem, rapaz. Há 13 anos, 30 anos depois da morte do Dr. Wycliffe, o Concílio de Constância ordenou que John Hus fosse queimado numa estaca e que os ossos de John Wycliffe fossem desenterrados e queimados. Por quê? De qualquer maneira, eles pensam que queimando seus ossos podem apagar a sua memória e destruir a sua influência. Mas nunca conseguirão. O historiador Fuller escreveu: eles tornaram seus olhos em cinzas e lançaram dentro do Swift, um riacho vizinho com um córrego veloz. Este riacho conduziu as cinzas para Avon, Avon para o Severn para o Estreito do Mar e daí para o oceano. E as cinzas de Wycliffe são o símbolo de sua doutrina, a qual foi difundida por todo o mundo.